eu queria... Perfeito. Desculpa. Perfeito. Eu queria fazer alguns comentários sobre o filme, mas antes disso eu queria chamar a atenção para algo que, quer dizer, esse filme suscita algumas coisas, né? A gente assistiu ele algumas vezes antes da gente, para organizar essa aula, né? A gente discutiu o filme. Ele é um filme bastante surpreendente. Eu vou compartilhar aqui a tela da aula de hoje. Ele é um filme que surpreende bastante, né? Ele tem algumas características interessantes, ele é bastante incisivo, né? Mas ele também levou alguns comentários aqui, e eu queria chamar a atenção um pouco disso, né? Eu deixei passar isso ontem, mas ontem, a certa altura, alguém falou, puxa, né? Mas tem algo de um túnel do tempo, né? Que faz a gente evocar a produção artística, mas também elementos da cultura material de um certo período que não está tão distante, assim, da gente ou dos nossos, né? Mas não à toa, né, apareceu aqui nos comentários, por exemplo, né, o comentário do Otacílio, que lembrou, né, o filme suscitou nele um poema do Carlos Drummond de Andrade, Eu, Etiqueta, né, e aí é uma pergunta também para o Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo tem aí o meu limite de erudição, eu não conheço a Pitty a ponto de dizer se ela tirou a música ou de qual música você está falando, tá? Me desculpa. Mas vários elementos aparecem, né? A Gabriela, por exemplo, comentou que achou interessante o ponto da necessidade de pertencimento que surge a partir das propagandas do consumo. A gente vai tentar dialogar com essas questões, e aí fiquem à vontade para colocar estas e outras questões ao longo da minha fala e da fala da Júlia, né? Acho que, não sei, Gabriela, vamos pensar até o final se a gente consegue abordar essa questão que você coloca, porque ela me parece, de fato, bem relevante, tá? Então, eu queria começar o meu comentário me referindo um pouco a esse cineasta, né, que é o diretor do filme, Joaquim Pedro de Andrade, né? Foi por esse motivo, inclusive, que eu usei ele, eu fiz várias referências a ele na aula passada, né? O Joaquim Pedro de Andrade, ele é um cineasta já falecido, né, faleceu nos anos 80, que começa a produzir no final dos anos 50, seus primeiros curtas-metragens são ali de 58, 59, 60, e que faz parte desse conjunto de cineastas que a gente chama né, que faz parte do movimento do cinema novo, né? Então, junto de cineastas como Glauber Rocha, como o Leon Hirschman, como Paulo César Sarraceni, entre outros cineastas, o Joaquim Pedro de Andrade é uma figura fundamental ali nesse processo de modernização do cinema brasileiro. Na aula de ontem, eu comentei rapidamente, sem entrar em detalhes, alguns filmes dele, como O Couro de Gato, né, que é um importante curta-metragem lançado no começo dos anos 60, que compõe o filme Cinco Vezes Favela, mas foi feito antes do filme. Em 63, ele lança um filme chamado Garrincha, Alegria do Povo, né? Em 65, ele faz o seu primeiro longa-metragem, chamado O Padre e a Moça, aliás, também baseado, Otacílio, num poema do Carlos Drummond de Andrade, né? É bem interessante essa adaptação cinematográfica de um poema, né? Muito inusitado, né? No final dos anos 60, ele produz talvez seu filme mais conhecido, eu terminei a aula de ontem comentando ele rapidamente, que é Macunaíma, né? Uma adaptação cinematográfica do romance do Mário de Andrade. Então, notem, né, pensando aqui no Joaquim Pedro de Andrade, né, uma adaptação cinematográfica do Mário de Andrade, uma adaptação cinematográfica de um poema do Carlos Drummond de Andrade. No final da vida, eu comentei também isso para vocês, nos anos 80, ele vai fazer uma cinebiografia do Oswald de Andrade. Então, notem que o Joaquim Pedro de Andrade é uma figura muito ligada no problema da arte moderna brasileira. Não à toa. Isso aliás, o primeiro filme do Joaquim Pedro de Andrade, o de curta-metragem, né, se chama O Mestre de Apipucos e o Poeta do Castelo, né? É um curta-metragem que aborda duas figuras importantes do modernismo brasileiro, o Gilberto Freire, né, o pesquisador pernambucano, muito ligado ao modernismo pernambucano, com muitas questões aí em torno dele, e o Manuel Bandeira, poeta modernista, que vinha a ser
padrinho de batismo do Joaquim Pedro de Andrade. Então, o Joaquim Pedro de Andrade não é apenas uma pessoa que se interessa pelo modernismo, ele é uma pessoa umbilicalmente ligada ao modernismo, já que o seu pai, Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele foi uma figura muito importante no modernismo brasileiro, sobretudo no modernismo carioca, né? Ele é uma figura ligada a uma vertente do pensamento modernista brasileira, que é a preocupação com o patrimônio histórico brasileiro, sobretudo do período colonial. Tá? Aliás, o Joaquim Pedro de Andrade faz um filme chamado Os Inconfidentes, em que ele aborda, né, a Inconfidência Mineira, no século XVIII, e um outro filme chamado Aleijadinho, um curta-metragem chamado Aleijadinho. O pai do Joaquim Pedro de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele foi por muitos anos o diretor do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Né? Então, nesse sentido, eu estou dizendo isso só para indicar que o Joaquim Pedro de Andrade, ele quando eu falei do longo modernismo ontem, ele é um modernista. Né? Ele é umbilicalmente, ele é por laços de família, uma figura muito ligada ao modernismo, e isso é muito evidente nos filmes dele. Portanto, esse filme que vocês acabaram de assistir é um filme interessante, né? Porque ele coloca alguém que tem um ponto de vista interno ao campo modernista brasileiro, que, repito, tem que estar já muito tensionado no final dos anos 60, seja pelo golpe militar, seja pela ascensão da cultura de massa, da indústria cultural, né? Então eu queria comentar rapidamente esse filme tão curioso que a gente acabou de assistir, né? E eu queria comentar eu queria começar falando de alguns aspectos formais do filme, né? Eu queria que a gente pensasse, em primeiro lugar, o filme, eu dividiria o filme em duas características básicas, tá? O filme é um filme de montagem, né? Ele é um filme predominantemente trabalhado com imagens de arquivo, né? O filme recorre a arquivos das próprias propagandas, né, da própria publicidade que ele reflete, mas ele também tem algumas tomadas feitas, algumas cenas feitas para o filme. Então ele articula as duas coisas. Então, por um lado, ele é um filme de montagem de imagens de propaganda e tomadas próprias feitas para o filme, e essas imagens em si, elas não supõem, não fazem críticas ao universo da propaganda, né? O que acrescenta um teor bastante crítico, né, do filme em relação às propagandas é, sobretudo, uma outra dimensão do filme, que é a dimensão sonora, né? Quando a gente observa aqui do ponto de vista sonoro, o filme também faz uma montagem, né? Ele faz uma montagem, por um lado, de trilhas sonoras de propagandas, né, desde o começo, né, da propaganda ali do cafezinho, mas ele também tem essa voz do narrador, né, essa voz over, né, como a gente chama, né, um narrador que não pertence ao universo filmado, né, nesse caso um narrador, inclusive, bastante didático. E essa voz, sobretudo, ela vai promover um choque, né? Essa voz é uma voz que vai ter um discurso contundente contra aquilo que a gente vê nas imagens ou que a gente ouve nas músicas da publicidade, nos jingles e assim por diante, né? Eu não sei se vocês conseguem identificar, eu só tenho que retirar um gato aqui da mesa de trabalho. Eu não sei se vocês conseguem identificar o proprietário dessa voz, né? A gente falou um pouquinho sobre ele na aula passada. Trata-se do poeta maranhense Ferreira Goulart, né? Uma figura muito presente em muitos documentários brasileiros, né? E muitas vezes com esse tom didático, didatizante. Inclusive, o Ferreira Goulart foi o narrador do filme anterior do Joaquim Pedro de Andrade, né, chamado, do curta anterior do Joaquim Pedro de Andrade, chamado Brasília, Contradições de uma Cidade Nova, né? Então, notem que é aquele tipo de narração bastante convencional, né, bastante professoral, bastante didática ali, que vai, digamos, ensinar a gente a desconfiar dessas imagens. Antes de eu continuar, Matheus, você explica a coisa do Borbulhas de Amor, o Ferreira Goulart é o autor da letra, é isso? É porque eu acho que ele que fez a letra, se eu não me engano. Tem até um vídeo engraçado que a pessoa pergunta,
mas o que é que significa a letra? Ele fala, tá falando de sexo, meu povo, aí corta, né? Porque todo mundo achava que era literal do borbo, quem me dera ser um peixe, né? Para ter o único claro mergulhar. O pessoal queria saber o que era, ele explica. Que eu acho que a original é em espanhol e ele fez a versão para o Fagner gravar. Perfeito. Assim, notem, acho que esse comentário do Matheus é bem feliz no sentido da gente perceber que o Ferreira Goulart é uma figura fundamental dessa cultura, entre esses intelectuais de classe média dos anos 60, né, já desde o início dos anos 60, por conta da atuação dele no campo da crítica de arte, da poesia, mas até o final dos anos 60 é uma figura fundamental, na verdade, bem além dos anos 60, ele vai seguir sendo uma figura fundamental, e com razão, o Matheus indicou ali o livro do Marcelo Ridente, Em Busca do Povo Brasileiro, né, que o Ferreira Goulart tem um destaque muito grande. Mas a gente pode observar que, se por um lado a voice-over, né, ela é essa voz que se choca contra as imagens, acontece uma modificação mais no final do filme, né? Se por um lado o filme inicialmente usa apenas, tem dois choques, na verdade. Por um lado, esta imagem que a gente está vendo da Coca-Cola, ela vai ser recontextualizada. Então, essa é uma imagem que eu recortei do início do filme. Então, a gente vê, basicamente, um plano que vai focalizar um outdoor da Coca-Cola ali no lado de um edifício, e a gente não tem muitas informações sobre o entorno, sobre o tecido urbano, sobre o contexto urbano, aliás, em que esse outdoor se insere, né? O que acontece? Ao final do filme, um dos últimos planos do filme, antes dos letreiros, se não me engano, talvez o último, inclusive, vai recontextualizar. Essa imagem, ela está num espaço, e é um espaço chocante, né? A gente se dá conta que essa propaganda da Coca-Cola, ela é vizinha de uma favela, né? Uma favela que não existe mais, um bairro que foi removido, mas eu vou falar sobre isso mais tarde, que é a favela Macedo Sobrinho, né, que fica ali na zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, com mais calma. Além desse choque das imagens, que muda no final, há também uma mudança na trilha sonora, né? A certa altura, quando entra ali uma escola de publicidade, são abandonadas as músicas de publicidade e entram canções, né, muito ligadas àquele universo da MPB, em ebulição, com muitas contradições que a gente estava discutindo ontem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas canções, mas elas também fazem crítica às imagens, elas também supõem uma oposição às imagens. Então, embora esse documentário seja aparentemente simples, ele vai sofrer algumas modificações na sua estrutura formal ao longo desses 10 minutos de filme. E o documentário, ele vai descrever, né, vou ser descritivo aqui, dois aspectos, basicamente, para a gente. Por um lado, ele vai descrever esse mundo das mercadorias, né, um mundo bastante diversificado, esse grande bazar de mercadorias, né. Eu não vou ser tão detalhista, né, em relação a esse mundo das mercadorias, porque esse é um ponto que a Júlia vai retomar na parte dela da aula, mas eu queria começar comentando essa imagem que vocês estão vendo, né, ela é uma das primeiras imagens do filme, né, um dos primeiros planos do filme, em que a gente vê um objeto de plástico, com letras, né, aos poucos vai se formando o nome da marca Shell, a marca, né, de uma rede de combustíveis, lembrando, né, que no Brasil a rede de combustíveis não foi estatizada com a criação da Petrobras. A gente tem atrás das letras o símbolo da Shell, né, que é uma concha, que faz referência, evidentemente, ao próprio nome, e a gente tem, ao final, esse rosto, né, sorridente de uma mulher, né, e eu queria chamar a atenção para essa materialidade, né, plástico, né, e a questão do petróleo, do plástico, isso é só um exemplo, assim, que eu queria comentar para começar a contextualizar esse filme, nos remete à construção, que é uma construção que demorou décadas, né, que começa ali no começo, na Primeira República ainda, com as primeiras discussões sobre o petróleo, né, no Brasil e tudo mais,
e que vai se fortalecer muito nos anos 50, quando acontece a campanha do petróleo, né, em 1950, no começo dos 50, durante o segundo governo Vargas, que vai levar à criação da Petrobras e ao estabelecimento do monopólio da exploração e do refino, né, do processamento do petróleo no Brasil por parte do Estado. Né? A Petrobras, ela ainda, a Petrobras hoje é uma empresa importantíssima na economia brasileira, mas a Petrobras, ela é, como é muito, as indústrias de base, elas demoram muito tempo para se construir, né, para se tornarem efetivas. Então, a essa altura, aqui em 1970, a Petrobras ainda era uma empresa em construção. Ela já tinha refinarias, já tinha poços de petróleo, mas ela ainda era uma empresa muito menos expressiva do que ela se tornaria a partir de 1973. O que acontece em 1973? O primeiro choque do petróleo, a primeira crise do petróleo, que tem a ver com a guerra árabe-israelense de 73, depois em 79, o segundo choque do petróleo com a Revolução Iraniana. Durante, portanto, esse período final do regime militar, há um investimento muito alto na Petrobras, no sentido de reduzir a dependência do Brasil em relação ao petróleo estrangeiro, que é um processo que prosseguiu, né, durante a Nova República até a autossuficiência em petróleo, enfim, com todas as contradições que isso tem, e que a gente conhece hoje em dia, né? A questão do petróleo é importante porque ela nos remete a uma figura-chave dessas propagandas, que são os automóveis, né? Nesse caso, os automóveis também são objeto de uma grande construção, né, de uma estrutura produtiva do automóvel no Brasil, né, e de estradas, enfim, de ruas, etc., que tem diferentes modelos. Vale a pena lembrar, né, o modelo de produção de automóveis no Brasil durante o governo Vargas, a Fábrica Nacional de Motores, é muito diferente do modelo que triunfa, digamos assim, né, com o governo Juscelino Kubitschek, né, que é um modelo de um desenvolvimento da indústria automobilística associado a capitais internacionais, ou seja, a vinda de montadoras, e sobretudo na região do ABC paulista, né, isso tem muito a ver com o governo Juscelino Kubitschek, né, então a montadora vem e ela vai nacionalizando o processo de produção das peças, né, então elas têm a obrigação de construir tantas peças no Brasil, né, isso está inclusive em debate hoje por conta dos carros elétricos, isso existe um debate em torno disso. Né? Não à toa, inclusive, e eu chamo a atenção para como o cinema e a audiovisual vai se apropriar disso, uma das primeiras séries televisivas, produzida, no caso, na TV Excelsior de São Paulo, no Brasil, se chama justamente Vigilante Rodoviário, né? De 1962, passou por muitos anos. É uma série que celebra justamente o carro, né, os riscos, mas também os prazeres, digamos assim, da estrada, do carro, etc, etc, etc. Né? E não à toa o carro se torna um objeto de crítica, né? Não só no Brasil, vale a pena lembrar que nos Estados Unidos, né, um dos últimos discos, salvo engano, é o último disco da Janis Joplin, né, o Pearl, de 71, ele conta com a canção Mercedes-Benz, né, que é uma canção bastante crítica à sociedade de consumo, e tem o carro, né, como objeto, mas vale a pena, o Matheus lembra, né, por exemplo, as curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos, perdão, é um filme que incorpora o carro, mas nesse caso de um ponto de vista positivado, né. Mas há também autores como Raul Seixas, né, o primeiro disco dele, né, o Krieg Abandolou, né, tem a canção Ouro de Tolo, que faz referência ao corcel, né, e enfim, é um autor que tem ali uma postura crítica à sociedade de consumo e particularmente ao carro. Portanto, o carro, ele é o sumo, né, o supra-sumo, símbolo, emblema dessa sociedade de consumo. A gente falou bastante já dos eletrodomésticos, né, e eu queria enfatizar que o regime militar, sobretudo a partir da gestão do ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, né, que assume em 67, permanece no Ministério da Fazenda até 74, vai enfatizar muito uma política econômica baseada na expansão do crédito para a classe média. Né? A ideia de que a classe média, consumindo, ela se torna, isso teve sucesso por alguns anos, uma base estável para a popularidade do regime militar. Né?
E aí, só para, né, a gente, e vocês perceberam isso muito mais, né, não preciso nem comentar, né, o cigarro, ele tá por todos os lados, né, ele é muito impressionante para a gente hoje em dia, como o cigarro ele tem muita visibilidade, né, até os anos 90 ele tinha muita visibilidade, né, gerações assistindo carrinhos como chama, de Marlboro correndo na Fórmula 1, os alimentos industrializados e as roupas. E eu queria chamar a atenção especificamente não só para as roupas, mas também para a preocupação com a manutenção das roupas, né? As várias propagandas da Omo, né, de sabão em pó, associadas a isso. Né? Antes de passar, eu só queria, então, notar, e aí o Matheus comentou, né, e queria, inclusive, enfatizar isso, né? Eu usei o exemplo do Raul Seixas e da Janis Joplin, né, mas o Tom Zé, né, de fato, é uma figura que tem, inclusive, né, Não Buzine que eu estou paquerando, por exemplo, né, no nome da canção, algumas ironias em relação ao uso do carro, né, e é isso, né, o cigarro, ele é de fato uma questão onipresente no cinema, enfim. Bom, e aí eu queria chamar a atenção não tanto para o mundo das mercadorias, mas para o mundo da produção das imagens associadas a essas mercadorias, né? Esse mundo da publicidade, mas não da publicidade apenas, da imagem, da produção de imagens. Acho que esse é o ponto central do meu comentário. E aí eu queria chamar a atenção para o fato de que a publicidade, nesse momento, ela vai se valer com muita intensidade de diferentes veículos de comunicação de massa, como o rádio, o cinema, o jornal, a televisão e as revistas, né, impressas. E eu destaco, sobretudo, a TV e as revistas impressas, tá, gente? De fato, né, a publicidade nesse momento, e a própria publicidade estatal, mas não apenas, a publicidade privada nesse momento, vai ter na TV e nas revistas 2 grandes focos de atuação, né? E aí eu queria comentar um pouquinho sobre a TV, até para complementar questões que a aula de ontem não contemplava, porque a TV no começo dos anos 60, ela de fato ainda é bastante precária no Brasil. A partir de 65, né, já durante o regime militar, há um processo, há uma aposta muito grande, um investimento muito grande na televisão, né? 65 é quando é criada a Embratel, né, a Empresa Brasileira de Telecomunicações, que se torna uma estatal, vai ser privatizada só nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Em 67 é criado o Ministério das Comunicações, né, que é responsável pela organização desse sistema da televisão no Brasil. E em 69 é criado, isso é muito importante, o sistema Embratel. Né? E vale a pena lembrar, né, qual que é a questão do sistema Embratel? O sistema Embratel é quando a rede de televisões, de emissoras do Brasil, passa a se articular efetivamente em rede por conta da comunicação via satélite. Isso significa que a TV deixa de ter uma lógica regionalizada, uma emissora para São Paulo, uma emissora para Salvador, uma emissora para Porto Alegre, e se torna uma rede nacionalizada, né? Não à toa, um grande símbolo dessa nacionalização, ele existe até hoje e faz referência a isso no nome, é o Jornal Nacional. Né? O Jornal Nacional, que é uma peça fundamental do telejornalismo brasileiro, ele é um grande emblema de uma emissão que passa a ser transmitida para todo o país. Isso não era a regra até 1969, quando o Jornal Nacional vai para o ar. Né? E vale a pena lembrar que, se por um lado existe essa nacionalização, por outro lado acontece justamente isso que o Matheus comentou, né? Aquela aposta já presente no governo Juscelino, mas dobrada no regime militar, no consumo da classe média, com linhas de crédito para o consumo da classe média, torna a televisão um item de consumo mais possível. Ele deixa de ser um item de elite e se torna um item de classe média. Né? Depois ele se popularizará ao longo dos anos 70 ainda mais. Mas ao longo dos anos 60, ele já se massifica no campo da classe média. Tá? Isso é um fenômeno muito importante, não é só uma TV nacional, se passa também, a gente está falando já aqui de uma TV com público mais massificado.
O filme aborda isso, mas o filme aborda isso, que a gente acabou de ver, falando apenas da teledramaturgia, né? E a teledramaturgia também está num ponto fundamental aqui, né? Há uma novela muito importante da TV Tupi, de 68, 69, que é Beto Rockefeller, né? É uma novela que vai ser um grande fenômeno, que vai um pouco moldar a linguagem da teledramaturgia nos anos 70, né? É uma grande referência aqui. E a teledramaturgia, então, vai se consolidar, sobretudo na TV Globo, né? No filme, a gente vê trechos de dois filmes, né? De duas novelas, perdão. Por um lado, a gente assiste as gravações de Verão Vermelho, né? Que é uma novela que foi exibida entre 69 e 70 na TV Globo, de autoria do Dias Gomes, né? E a gente vê as cenas sendo gravadas, vocês estão vendo aí na tela, né? E, por outro lado, a gente também vê rapidamente ali o Paulo José, o ator Paulo José, na novela Véu de Noiva, né, também transmitida entre 69 e 70, na Globo também, de autoria da Janete Claire, Dias Gomes e Janete Claire, aliás, um casal, que são figuras fundamentais na consolidação da linguagem da teledramaturgia brasileira, né. O filme, né, ele vai ser bastante ácido em relação à novela, bastante crítico, e o filme vai ignorar algumas contradições que a teledramaturgia carrega, né? A teledramaturgia, ela é muito mais complexa, né? Ela tem muito mais contradições, ela faz críticas, eventualmente, né? Sociais ou políticas, né? É famoso o caso da censura integral da novela Roque Santeiro, né? A versão exibida pela TV Globo é uma segunda versão, a primeira versão a gente não tem mais, né? Mas um exemplo, né, dessas contradições, e vale a pena lembrar, né, o caso, por exemplo, do Dias Gomes, né, várias figuras que trabalhavam na TV Globo, o Matheus Bonfim acabou de citar isso, são figuras ligadas ao PCB, né, Dias Gomes, Oduvaldo Viana Filho, o próprio Armando Costa, o Oduvaldo Viana Filho e o Armando Costa, que vão, dois comunistas da Globo, que vão produzir a série A Grande Família, né, que vai ser exibida entre 72 e 75, né, a série A Grande Família original, né, muitos de vocês devem conhecer a segunda versão dessa série, com Marco Nanini, Marieta Severo, tem algumas mudanças. A série original, A Grande Família, ela é uma série com um olhar muito crítico em relação à sociedade do regime militar. É interessante observar um pouquinho essa questão. A segunda série ela é genial, né? De fato, eu concordo contigo, Matheus. Agostinho é muito engraçado. Então, por um lado, né, a TV ela passa por essas transformações, as revistas também. A revista eu vou abordar de uma maneira um pouco mais superficial, porque a Júlia vai retomar esse assunto, mas eu queria chamar a atenção para a importância da imprensa escrita nesse contexto, uma imprensa escrita sob censura, né? Mas a gente hoje perdeu um pouco essa materialidade, essa centralidade da revista. O filme vai, inclusive, abordar aí a banca de jornal, né? E a banca associada a essa materialidade da revista, essa centralidade da revista, né? A banca de jornal como uma interface pública da revista, porque vale lembrar, e eu não falei sobre isso, mas é fundamental, a TV, a televisão, ela ocupa um espaço privado, né? Ela é uma ponta da publicidade ou das emissões de programas, jornais, telenovelas, etc., no espaço da casa, no espaço familiar, no espaço do lar, no espaço doméstico. A revista, ela pode ser consumida no espaço doméstico, mas ela tem essa interface pública que é a banca. Tá? Não à toa, né? No final, por exemplo, do regime militar, algumas bancas sofreram atentados, né? A bomba, por exemplo, justamente porque vendiam revistas ou jornais críticos ao regime militar. A gente perdeu um pouco a importância da banca de jornal, né? Nessa banca, vocês estão vendo algumas figuras, tem articulações importantes. Eu queria destacar aqui a revista Amiga, né, bem ao centro, né, com uma amiga atrás de uma faixa cor de laranja ou cor de abóbora, para falar como alguém dos anos 70, em que vocês veem duas figuras, né, um casal, Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? Esse é um casal fundamental nesse contexto, né? E notem a articulação entre revista e o campo audiovisual e informação, né? Glória Menezes e Tarcísio Meira, que em 70, 72, protagonizariam uma das mais importantes novelas dos anos 70, a novela Irmãos Coragem,
né? Aliás, no mesmo ano de 72, os dois protagonizariam o filme Independência ou Morte, né, dirigido pelo Carlos Coimbra, em função da comemoração dos 150 anos da proclamação da independência do Brasil, né? E essa imagem, o filme vai abordar isso logo depois de falar da TV, das revistas, ela tem uma infraestrutura, um processo de construção, né? Esse processo de construção, são dois espaços são visados pelo filme, né? Por um lado, as agências de publicidade. O filme vai abordar isso de uma maneira muito explícita. Eu recomendo que vocês... tem uma pesquisadora recente, né, em atuação, que é a Raquel Cartossi, né, que trabalha muito com a publicidade nesse contexto dos anos 60 e 70, sobretudo, né, durante o regime militar, agências importantes como a Norton, a MPM, a cisão dos criativos, né, que vão gerar a DPZ, né, mas as agências de publicidade, elas são abordadas a partir de uma figura muito importante nesse contexto, que é o Aloysio Magalhães, né, que é aquela figura que fala ali da logomarca, Capi, Capiba, Capibe, Capiberibe, né. O Aloysio Magalhães é um publicitário fundamental, responsável pela produção de muitas logomarcas de algumas empresas estatais, inclusive, né, e aí, com certeza, Matheus, por favor, passa aqui, porque a gente tem muito interesse nisso, né, mas é importante chamar a atenção para o fato de que há uma articulação anterior entre a arte moderna e a publicidade. Isso já é evidente, por exemplo, nas poesias concretistas, né, dos concretistas paulistas lá final dos anos 50, começo dos anos 60, mas isso é evidente também na atuação de vários artistas ou arquitetos, né, o caso da Lina Bobardi, por exemplo, o caso conhecidíssimo da Lígia Pape, né, que é uma grande artista neoconcretista, e também autora de algumas das icônicas imagens dos produtos Piraquê, né, que são belíssimos, né, então essa integração entre a arte moderna e a publicidade, ela é muito interessante. E aí, um outro espaço enfatizado são as escolas de publicidade, né, ou escolas de trabalhos associados à publicidade. E nesse sentido, vale a pena lembrar que esse filme foi encomendado pelo Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, né? Mas que essa discussão, né, a ênfase nas escolas, ela faz sentido num momento de expansão muito intensa do ensino superior no Brasil. Tá? O ensino superior passa por um processo de expansão no começo dos anos 60, e esse processo se acelera muito fortemente ao longo dos anos 60 e dos anos 70, muito na ótica de formar técnicos para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né, em vários setores, o que evidentemente vai levar também a algumas contradições, porque a universidade brasileira tem setores relevantes de oposição ao regime militar. Então, algumas das contradições aí do regime militar aparecem nesse sentido, né? Mas eu queria chamar a atenção, então, para essa importância do espaço da dimensão privada e da dimensão pública da publicidade, e muitas vezes de espaços que são publicitários, né, e que não são abordados enquanto tais. O filme vai abordar isso ao tratar do espaço do supermercado, né, e a Júlia até trouxe uma imagem disso, né, o supermercado que é um espaço de venda, mas também de exposição, né, a partir ali da instalação, e é interessante essa informação, né, da Rede Disco em 52, Rede Disco de propriedade de um poeta modernista, o Augusto Frederico Schmidt, aliás, amigo e muito articulado com o Juscelino Kubitschek, ele foi assessor do Juscelino Kubitschek. Então, notem como há articulações importantes aí. Eu queria comentar, já estou chegando aqui no final da minha fala, sobre essa estranha entrada da MPB no filme, né? E é interessante porque a gente falou sobre isso ontem, né? A MPB, ela é um pouco a ponta de lança para a nobilitação das gravadoras, embora ela vendesse muito menos, como o Matheus lembrou na aula passada, muito menos do que a gente imagina, a imagem social da MPB dessa época. E o curta vai de se o curta é muito crítico em relação à televisão, ele não é crítico em relação à MPB. Ela é apenas o contraponto usado pelo filme à publicidade. Né? Vale a pena notar que a entrada da canção Alegria, Alegria, de 67, do Caetano Veloso, uma canção que teve uma recepção, uma performance, uma recepção muito polêmica no Festival de MPB de 67 da TV Record, né? Isso tem a ver justamente naquele contexto
de uma reação contra músicas vistas como imperialistas, né, e não à toa, nesse sentido que eu queria fazer referência à Marcha contra a Guitarra Elétrica de 67, né, que é uma reação contra esse setor visto como imperialista no campo da música brasileira e da canção brasileira, né? No entanto, notem como o tempo passa, né? 3 anos depois, esta mesma canção, ela é utilizada como um contraponto à alienação da publicidade, né? Nesse filme, né? E a letra, inclusive, né? Faz referência, por exemplo, à Coca-Cola, enfim. Bom, o que acontece entre 67 e 70 é o golpe de 68, né, o AI-5, que vai levar a uma recomposição da MPB, que vai passar a incorporar esses setores que ainda, com os quais havia muitas tensões, né? Portanto, é nesse momento que, digamos, simplificando muito essa história, né, Chico Buarque e Caetano Veloso podem estar juntos no mesmo palco, faz sentido, né, e de fato estarão, né, num show muito importante já no começo dos 70, no processo de críticas ao regime militar, de resistência ao regime militar. A segunda canção que aparece é Onde Andarás, né, no mesmo disco do Caetano Veloso de 67, com letra do Ferreira Goulart, isso é muito interessante, o mesmo narrador, né, ele é o autor da letra, mas interessante porque é uma canção que vai parodiar o bolero, né, que vai incorporar o mau gosto, né, o mau gosto, de novo, entre aspas, né, essa visão de classe do mau gosto, mas neste caso é uma incorporação, né, então a poesia do Ferreira Goulart é articulada da forma bolero, né, e ao mesmo tempo, o que acontece, né, e essa é a imagem que eu retirei do momento em que essa canção aparece, há aí é um momento em que o filme ele assume o ponto de vista da vitrine. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa mulher loira, que aparece em muitos momentos do filme, é uma personagem, né? Ela acorda no começo, né? Ela vai aparecendo e desaparecendo ao longo do filme. Tá? Então, essa vida vazia, né? Essa tarde vazia de Ipanema, ela é um pouco o contraponto, mas feito do ponto de vista das vitrines. E no final, a canção Divino Maravilhoso, aliás, uma canção de 69, né, de autoria do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, mas a gente ouve na voz da Gal Costa, né, um pouco aí como um encaminhamento de saída, né, quase como um chamado à ação diante dessa situação. Bom, eu queria rapidamente, e aí eu vou fazer isso, Júlia, eu acho que eu vou me atrasar aqui uns 5 minutinhos, tá? Mas eu vou rapidamente comentar aqui o que eu entendo que são as principais tópicas que esse filme aborda, né? E eu separei aí 3 tópicas, né? 3 temas centrais. Alguns eu vou desenvolver mais, outros eu vou desenvolver menos, porque eles me parecem bastante óbvios, tá? O primeiro tópico, o primeiro assunto, é a mulher, né? E não à toa eu já mencionei o fato de que esta mulher que vocês estão vendo, essa imagem é mais do começo do filme, ela é uma personagem, então há uma diferença qualitativa da performance desta pessoa nesse filme. Ela não é uma transeunte, uma passante, ela é uma personagem, né? Um pouco fluida, pouco caracterizada, ela não tem profundidade psicológica, né? Ela é uma mulher que anda por esse mundo de mercadorias, né? Há muitas outras mulheres, né? E esse filme remete à ideia da mulher como um objeto da propaganda e como um sujeito do consumo. Tá? Esse não é um tema novo, e é isso um pouquinho que eu queria chamar a atenção. Existe uma tradição já, nessa época, consolidada sobre esse tema. Eu diria que essa tradição começa a ganhar muita força com o filme São Paulo, Sociedade Anônima, de 1965, embora não seja o seu tema central, né? A Darlene Glória é uma garota propaganda no filme, né? Mas há 2 filmes de 1968 que vão ser muito evidentes nessa crítica ao uso e à exploração do corpo feminino pela propaganda. Um filme se chama Bebel, Garota Propaganda, né? Baseado num romance do Inácio de Loyola Brandão. O filme foi dirigido pelo Maurice Capovilla, aliás, outra figura ligada ao PCB. E no mesmo ano, o filme Anuska, Manequim e Mulher, né, dirigido pelo Francisco Ramalho Júnior. Notem que os títulos já indicam um pouco, né? Bebel, Garota Propaganda, Anuska, Manequim e Mulher.
Então, o tema dessa exploração do corpo feminino pelas propagandas já tem uma tradição cinematográfica. A outra tópica que esse filme vai abordar é a violência, né? E aí, a violência é tratada de duas maneiras. Acho que esse é o principal ponto aqui, um pouco da minha leitura desse filme, tá? Por um lado, existe uma violência positivada, né? Uma violência como prazer, como gozo, né? Não à toa eu selecionei essa imagem, liberte as forças da natureza, né? Com esse objeto fálico, que é a garrafa, a ponta da garrafa, né? E essa espuma que sai da ponta da garrafa do Guaraná Brahma, né? Evidentemente, essa imagem carrega um teor erótico muito forte, que vai ser reforçado, nesse caso, pela trilha sonora, né? A risada feminina, né, associada ao momento do gozo, enfim. Então tem ou mesmo a violência, né, o prazer do risco, né, o carro rápido e a criança ali pedindo não corra papai, né, então tem essa onipotência, né. Por outro lado, o filme também vai abordar a violência de uma outra forma, numa outra chave que é implícita, não é explícita, mas que ela é fundamental, né. Existe uma violência negativada também, e ela me parece central justamente no momento em que há a recontextualização da propaganda da Coca-Cola no final do filme. Tá? O que eu queria chamar a atenção ali é que quando o outdoor da Coca-Cola ele é figurado, como eu disse, né, ao lado da favela Macedo Sobrinho, né, mas isso tem um contexto mais visível para um público da época. Né? A favela Macedo Sobrinho é uma favela, como eu disse, que ficava na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, e ela foi removida, né, uma população que foi removida dali, junto de outras comunidades da região, como a favela da Catacumba, que é a favela que aparece no começo do filme Esse Mundo é Meu, que eu comentei ontem, e que há uma série de operações urbanas, o eufemismo utilizado até hoje em dia, né, que vai remover essas populações pobres da zona sul do Rio de Janeiro e vai realocá-las na zona norte e na zona oeste, em alguns novos bairros de conjuntos habitacionais que são construídos nessa época. Os mais conhecidos são a Vila Kennedy e a Cidade de Deus, né, a Vila Kennedy na zona norte e a Cidade de Deus na zona oeste, né. Portanto, de uma maneira muito implícita, muito silenciosa, né, o filme vai abordar um problema central social da época, que é o problema habitacional. Né? Não à toa, o regime militar cria, em 1966, o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um instrumento de política habitacional, justamente no sentido de tentar lidar com a crise habitacional, que é central durante o regime militar, né, e que continuará sendo com a especulação imobiliária, que vai ser favorecida do regime militar. A gente vive muitos resultados desses problemas que são plantados nesse contexto, né? Alguns antes também, mas enfim. E por fim, queria chegar aqui, já quase no final da minha fala, a ideia do espetáculo, né? Essa é a terceira tópica. Eu não vou me delongar muito, porque acho que é a tópica mais evidente, né? Mas eu chamo a atenção para a expressão, né? O supérfluo é o essencial. Né? O espetáculo é o essencial, não à toa, isso é um tema de reflexão de outros autores em outros lugares do mundo nesse mesmo contexto. Eu cito, por exemplo, a publicação de um importante livro em 68, que é A Sociedade do Espetáculo, publicado em 67, pelo filósofo francês Guy Debord. Né? Só para encerrar, eu não vou ler esse texto do Paulo Emílio Salles Gomes para vocês, porque eu já estou aqui bem no finalzinho mesmo do meu tempo, mas eu queria chamar a atenção para... O filme acaba, na verdade, a última imagem é Brasil, 1970. Né? Fim, Brasil, vírgula, 1970. 1970, né, um ano fundamental do espetáculo no Brasil e do espetáculo esportivo, né, que é um outro espetáculo fundamental da TV brasileira. Né? A Copa de 70, ela é muito importante... O espetáculo central do ano de 1970, né, e de celebração desse país unido, né, que passa por cima, portanto, das diferenças de classe, das diferenças regionais, silencia essas diferenças. Né? Não à toa, o futebol ele é um objeto de leituras críticas por parte do cinema brasileiro, desde Garrincha, Alegria do Povo, em 63, do próprio Joaquim Petro Andrade. Mas queria só chamar a atenção para o fato de que alguns intelectuais brasileiros vão começar a enfatizar os limites desse processo de desenvolvimento e desse, entre aspas, milagre. Né? Por um lado,
queria chamar a atenção para a publicação em 1973 de um livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, do Celso Furtado, o grande economista Celso Furtado, que vai falar um pouco dos limites ecológicos, do desenvolvimentismo, mas também queria chamar a atenção para os limites do próprio espetáculo, né? Esse trecho que eu selecionei, eu não vou ler ele, mas eu chamo a atenção para esse trecho, que é um trecho de um ensaio chamado Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, de 73, do Paulo Emílio Salles Gomes. Ele fala um pouco sobre quem não faz parte dessa sociedade representada, né, do Brasil, né? A maior parte da população brasileira, tá? Então, só para encerrar, eu queria chamar a atenção para o fato de que o Joaquim Pedro de Andrade, o filme A Linguagem da Persuasão, ele está muito conectado a algumas transformações que ele assiste, mas também a algumas reflexões críticas sobre esse contexto, embora, acho que eu também tenha deixado isso claro, em alguns momentos, né, o Joaquim Pedro de Andrade acaba simplificando um pouco, como fica evidente no caso da televisão, ou mesmo no uso de canções pelo filme, tá? Então eu encerro aqui a minha contribuição com essa aula e vou passar a palavra para a Jo. Pronto, acho que eu consegui fazer a transição de forma mais ou menos orgânica aqui. Só um segundo para eu colocar. Queria pegar o fio da meada que o Vitor deixou para a gente, que é essa questão, acho que, desse limite ecológico posto pela cultura de massa, né, pela produção em massa. Acho que é um assunto que começa, de fato, ganhar fôlego nesse contexto dos anos 70, especialmente, né? Então, enquanto ali nos anos 60 a gente está vivendo ainda esse esplendor, a novidade, nos anos 70, por mais que tenha se consolidado nessa cultura de massa, esse consumo de massa, nesse momento começam a surgir também textos importantes que começam a dar entrada nesse debate, né? E aí, aqui eu queria falar de um texto, rapidamente, né? Não vou entrar nele, porque, inclusive, acho que é uma leitura bastante enigmática, mas existe esse ensaio, né? Esse grande ensaio do Georges Bataille, que, se eu não me engano, data dos anos 40 ainda, sabe? É um texto que é bastante anterior, mas que ele discute justamente a parte maldita da produção capitalista, né? E, claro, o Bataille, ele já está nos anos 40 ali, já estava... Eu estou falando dos 40, eu precisava conferir se é isso mesmo, mas ele está falando de uma sociedade que antecede essa do Joaquim Pedro de Andrade, né? Mas que o que ele quer dizer com essa parte maldita é que a gente sempre tem um consumo que ele não enfim, que não pode ser reposto, né? E a questão ali, ele está falando muito do sistema energético, né, que, afinal de contas, todas essas mercadorias que são produzidas, elas têm sempre um custo energético que não pode ser recuperado por esse sistema. Então, essa é a ideia de uma parte maldita. E ele também é um autor que acaba servindo para outros trabalhos que se desdobram e que incluem uma etapa muito importante no ciclo produtivo de produção, circulação e consumo, que é o descarte. Né? Então, no avesso dessa sociedade de consumo que a gente tanto discutiu, tem toda a questão do descarte das mercadorias, do desuso das mercadorias, né? E como, para além da questão, né, de obsolescência programada, que é um termo que a gente tem assim na ponta da língua, mas para além disso, que obriga a gente a descartar as mercadorias, tem o descarte de mercadorias simplesmente porque elas saem dessa lógica de um consumo de serem objetos de desejo. Então, acho que tem muitas implicações aí que a gente vai vendo a partir desse momento, e que a gente não está falando só do consumo em excesso, mas também do descarte em excesso, e que, claro, né, o Joaquim Pedro de Andrade não está exatamente falando desse processo ainda, mas eu acho que acho que esse filme ele é bem representativo disso, que a partir desse momento, também o descarte, né, também essa questão do que a gente faz com tudo isso que a gente produziu, passa a ser uma questão. Claro que o olhar que ele está jogando para essa sociedade de consumo é crítico, né? Não é o descarte não é
uma questão que está abordada nesse curta-metragem, mas acho que é legal a gente pensar como realmente a década de 70 a gente começa a ver, inclusive, o surgimento de movimentos ecológicos, e aí vou citar até, né, a eleição do Jimmy Carter nos Estados Unidos, que eu acho que foi, se não o primeiro, o único, né, dos presidentes norte-americanos que tinham alguma preocupação ecológica, e que depois ele foi, enfim, totalmente enterrado pelas propostas neoliberais lá do Reagan e, enfim, acoplado lá a Margaret Thatcher, e, enfim, essa história também do neoliberalismo vocês conhecem, né? Então, acho que, enfim, queria só retomar essa ideia, né, que a gente falou muito, de produção, circulação e consumo, mas para pensar como atualmente, no século XXI, a gente inclui essa chave também do descarte para pensar nesse ciclo produtivo. E que, claro, que tem algumas seções, né, na nossa sociedade que são mais preocupadas com isso, inclusive, acho que a indústria da moda, né, acaba sendo até, do mesmo jeito que ela é uma indústria muito poluidora, ela também é uma indústria que fica pensando como reutilizar os seus recursos do desperdício e do descarte, mas, enfim, está posta essa questão, né. E aqui queria só fazer esse link, né, com a aula do Vitor, porque eu acho que essa é uma questão que ela é bastante cara também para quem está pensando indústria têxtil, indústria da moda, como é o meu caso, mas queria usar esses 4 frames, né, fotogramas do curta, porque eles são os primeiras quatro imagens, assim, que a gente tem. Logo antes de começar, de fato, essa narrativa proposta pelo Joaquim Pedro de Andrade, né, essa circulação pela enorme coleção de mercadorias que ainda é, né, o Brasil dos anos 70 ou do século XXI. Então, a gente tem a propaganda da Coca-Cola, que o Vitor já comentou, acho que dispensa mais comentários. A gente tem depois esse fotograma de uma loja, que é engraçado ele aparecer, essa loja específica, né, porque é uma papelaria. E a papelaria, ela entra muito mais na lógica daquela loja, né, que eu tinha comentado na minha aula, na primeira aula do curso, da dita Magasin de Nouveauté, né, ou as lojas especializadas, e que ali, bom, você tem uma papelaria, provavelmente uma papelaria de bairro, né, não parece ser, acho que, claro, né, talvez papelaria Américo fosse a avó, o avô da Calunga, mas tem ainda, parece algo de uma papelaria menor, e que não é uma rede, nos termos que a gente conhece hoje, até porque, vejam bem, já que eu estou falando de descarte, eles fazem não só as vendas, né, das canetas, mas também consertos. Interessante, né, com a outra prática um pouco perdida nesses 50 anos de hiperconsumo na nossa sociedade. Em seguida, a gente tem essa outra cena, né, do interior de uma loja. Legal, eu acho que é também a gente pensar como que esse recurso visual, né, de chamar atenção para as mercadorias, está ali amalgamado ao que parece ser uma tradição da cultura popular, né, que a gente discutiu também, que são essas bandeirinhas de festa junina. Aí fica a questão, né, enfim, esse filme está sendo filmado, né, em junho, e por isso as bandeirinhas, ou se as bandeirinhas elas são só um recurso habitual dessa loja, mas queria chamar atenção também para esse logo perdido da GE, né, e como também a gente passa a ter um pouco essa dominação dos logos nessa sociedade de consumo, e como eu disse, né, os logos eles passam a ser esse signo que substitui até a palavra, né, esse uso da retórica na publicidade. Então, você bate o olho no logo da GE, você não precisa se remeter àquele textinho que nem eu mostrei na primeira aula, que fala sobre a garantia de qualidade. Não, tem um recurso aí de quase uma substanciação, assim, que a gente já entende o que é a marca, só de olhar o logo. E, inclusive, queria deixar também essa recomendação de leitura, é um texto que ele tá traduzido para o português, é um livro, acho que um dos mais conhecidos, talvez, daquela jornalista canadense, Naomi Klein, eu acho ela muito boa, e esse livro chama No Logo, ou Sem Logo, ela discute muito essa relação que a gente cria com as marcas, enfim, na nossa sociedade contemporânea, só que ela é uma autora muito preocupada também com processos históricos, né, ela tem um outro livro também muito interessante que ela discute realmente
digamos, a instalação do neoliberalismo globalmente, e ela é uma autora preocupada, inclusive, para olhar para a América Latina, e ela cita o exemplo do Chile como esse laboratório do neoliberalismo, ali nos anos 70, então é muito interessante, que ela, de fato, é uma autora que, embora venha aí do que a gente chama centro do capitalismo, ou norte global, ela está preocupada com esses fenômenos globais, não olhando só da perspectiva dela. E esse livro, no Logo, eu acho que é muito interessante a gente ver, claro, como exemplo, ela usa como exemplo recorrente a América do Norte, mas não só. E acho que é legal também, para a gente pensar o que é essa agência que os logos têm, de fato, na nossa sociedade, no nosso cotidiano. E, enfim, para fechar, antes da gente começar, de fato, a narrativa ali, proposta pelo Joaquim Pedro, a gente tem um homem tomando um sorvete, né? E lembrando que o sorvete era uma daquelas mercadorias que o Novaes e o Cardoso de Mello, no Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna, comentam como uma grande novidade, né? Como não era uma mercadoria que a gente tinha assim à mão, inclusive qualquer padaria de esquina que a gente vai até hoje, a gente tem, né? Aquele freezer cheio de sorvete, isso não era habitual, e é curioso também pensar, né, talvez se fosse uma sorveteria de bairro, que às vezes podia até produzir seu próprio sorvete, em algum dado momento, talvez tenha passado a vender um sorvete industrial, que talvez seja a mesma coisa ali do que acontece com a papelaria Américo, né, que talvez eles tivessem, claro, né, não o próprio papel, mas que tinham mercadorias que eram de uma circulação mais local, e que passam a receber mercadorias que, às vezes, né, são produzidas mundo afora. Bom, seguida, eu queria falar com vocês, o Vitor já tocou nessa questão, né, porque eu acho que é uma questão muito central ao curta-metragem, então eu vou tentar não só repetir aquilo que ele já discutiu, mas eu acho que aqui tem alguns elementos que são interessantes a gente olhar, principalmente considerando que a gente já está em um outro momento da situação da mulher, da posição da mulher na sociedade, em parte por causa da nova onda do feminismo, a gente está falando de momento também, né, pós-68, e que, claro, né, a gente viveu, né, as gerações anteriores viveram 68 em algum nível, talvez não com a mesma potência do que, enfim, a França, por exemplo, mas aqui a gente teve a nossa própria expressão e que envolvia também essa conquista de liberdade por parte das mulheres. Mas essa liberdade, eu acho que eu estou falando um clichê aqui, uma liberdade muito negociada em termos do que o outro papel que a mulher passa a assumir, porque se antes ela estava como aquela dona de casa, o aspirador, com a enceradeira, com a máquina de lavar, com a geladeira, agora essa mulher, ela continua sendo uma consumidora, mas uma consumidora para si, né, não mais para o espaço doméstico, mas que passa a ter, inclusive, né, e acho que isso já passou até aqui nos comentários, como essa sensação de pertencimento. E aí esse pertencimento, ele diz menos, assim, de um grupo social, que nem a gente às vezes tende a pensar, e é um pertencimento justamente a essa ideia de feminilidade, né. Então, essa sequência, né, que o Joaquim Pedro propõe, ela é particularmente interessante, porque depois aqueles, né, tem aquelas quatro momentos do filme, né, Coca-Cola, Papelaria Américo, esse interior de loja, sorveteria, e aí o Ferreira Goulart entra na sua narração, falando, mesmo sem perceber, você pode ser dominado. E aí a nossa personagem loira abre os olhos. E é muito interessante, porque é como se ela estivesse sonhando, e ela abre os olhos, mas ela continua nesse sonho, que é esse mundo encantado dos consumidores, que inclusive é uma citação direta dessa narração, né, que chama, acho curioso, inclusive, que eles chamam de mundo encantado dos consumidores e não das mercadorias. Acho que tem aí um deslocamento, talvez até de agência, né, a gente que pensa tanto no papel da mercadoria, né, esse fetichismo da mercadoria, né, ou seja, essa atribuição de valores humanos que a gente dá para a mercadoria, o que ela pode também me oferecer e satisfazer o meu desejo, ou me dar de atributos, aí tem essa certa inversão, porque é como se esses consumidores, de fato, tivessem, talvez, algum controle sobre essa navegação pelo mundo das mercadorias. Mas, bom, ela abre os olhos, então,
e daí a gente se depara primeiro com essa campanha de moda, que, enfim, chuto eu, com alguma propriedade, que essa seja uma cena, né, uma peça publicitária da Rodia, que eu comentei na aula anterior, de fibras sintéticas, né, a indústria farmacêutica transformada em grande indústria de fios sintéticos francesa, que está no Brasil e que começa a, de fato, popularizar as fibras sintéticas aqui no Brasil. E interessante, né, porque a gente vê, de fato, esse impacto da Rodia, que está até aí no filme do Joaquim Pegro, que, enfim, acho que é algo que é bem característico desse período, o que estava acontecendo na indústria da moda brasileira, que estava ainda no seu momento embrionário, mas já estava tão vinculada a essa indústria francesa, né, e a produção de fibras sintéticas. Bom, em seguida a gente tem esse fotograma de perucas, e aí mais do que as perucas, né, então a gente está falando, né, desses padrões de beleza, né, para, enfim, usar um outro clichê, mas é essa ideia das roupas, o cabelo, a lingerie, né, que eu vou falar em seguida, mas para além dessas perucas, né, que estão falando muito do penteado do momento, tudo mais, chama atenção para esse pequeno, sei lá, esse panfletinho da Diners Club, né? Então, é interessante a gente ver como o Brasil, ele está inserido não só nesse novo sistema, né, nesse circuito de consumo que está ganhando proporções globais, mas também num circuito de crédito. E eu queria só voltar... Ai, peraí. Acho que eu consegui voltar, né? Um slide para mostrar para vocês o seguinte. Aqui numa dessas bandeirinhas, bem essa que está mais à frente, a gente tem esse 19 cruzeiros, imagino, né, na época, mensais. Então, as lojas, a priori, já tinham seu próprio sistema de crédito, né? Mas é interessante a gente pensar como o Brasil também está ali nesse momento que a gente já tem linhas de crédito próprias para lojas, né, do pagar fiado, que, enfim, é uma forma também de pagar no crédito, mas que também esse sistema deixa de ser o pagar fiado, o padeiro, o açougueiro da esquina, enfim, e passa a ser, de fato, parte de um sistema internacional e, eventualmente, global de linhas de crédito, né, associadas, sobretudo, a essa nova mercadoria, né, que a gente, o nosso novo, sei lá, capital em forma de plástico, que é o cartão de crédito. Bom, e fechando, né, essa perscrutação aí nesse primeiro mundo encantado dos consumidores, que passa, então, pelas roupas, pelo cabelo, e a gente chega também na lingerie, e parece que é isso, né, essa fórmula da sedução das mercadorias para esse público feminino. E tem até uma sugestão, né, tem uma das frases logo na sequência que falam que você vai se tornar uma mulher desejada, algo do tipo, e tem uma pausa antes de falar que, não, mas você, homem, também quer se encaixar em um certo padrão. Então, mas é interessante ver como tem essa permanência, né, dessa ideia de que as mulheres são mais suscetíveis ao consumo e ao consumismo do que os homens. Sendo que, enfim, não é bem verdade na realidade prática, né, porque enquanto as mulheres podem estar aí consumindo tecidos Rodia, perucas, lingerie, os homens também têm a sua parcela de mercadorias que os seduzem, como a gente vai ver, inclusive, o Vitor falou do carro, mas também o cigarro está tanto querendo atrair esse público masculino, como criando um certo padrão de masculinidade. E é disso que eu falo a seguir. Aqui, o Vitor, ele já falou da Shell, né, eu consegui reconstituir pelos frames esse corpo feminino, e acho que aqui a gente tem nesse objeto, né, que parece ser uma concha da Shell, com uma impressão de uma figura feminina, acho que é quase um totem para aquilo que a gente fala da coisificação do corpo feminino, né, da reificação do corpo feminino. De novo, mais um clichê, mas eu acho que aí está muito materializada o que é essa mudança, né? Se a gente pensa naquela primeira aula, de como a mulher estava sendo representada e como a mulher passa a ser representada. Então, tinha algo ali antes, mesmo quando eram propagandas de maquiagem, ou mesmo de lingerie, não tinha essa mesma forma de objetificação do corpo
como a gente passa a ver a partir dos anos 70. E, claro, né, isso, enfim, isso é algo que também já é bastante consolidado, digamos, dos debates sobre o que foi essa nova onda feminista, mas que é como se fosse esse oposto, né, o que está no avesso da liberação sexual das mulheres, a objetificação do corpo feminino, né. E acho que aqui a gente também percebe isso nessas duas outras, claro, de fato uma peça publicitária, né, desse novo calçado, O Conquistador. Claro, não tem exatamente um teor sexual aí, mas tem algo de uma certa submissão feminina, mas não por aqueles mesmos termos de obrigada, marido, pela geladeira, pela enceradeira, pelo aspirador de pó. Aqui acho que tem algo muito mais, né, quase de esse lugar estranho, né, entre o fetiche da mercadoria e o fetiche do corpo e o fetiche sexual, né. E, bom, e isso também é reforçado pelo filme, nesse outro pequeno momento, que é a nossa personagem, que dá para saber que ela, inclusive, porque ela está usando o mesmo anel de outra cena, mas que ela está passando esse óleo corporal, bronzeador, provavelmente bronzeador, né, porque, enfim, essa é a década dos bronzeadores e não dos protetores solares, como hoje. E que é interessante a gente ver nessa imagem específica esse contraste entre, então, esse corpo feminino dentro de um padrão de beleza, claro, que é uma mulher magra, loira, com corpo, enfim, bronzeado, né, e sugerindo, inclusive, né, a eficácia dessa mercadoria, o bronzeador, em contraste com essa revista que foi estrategicamente posicionada, aberta nessa página de uma propaganda da Marlboro. E, enfim, se a mulher, né, o padrão da feminilidade sensual, né, porque a gente tem muitos padrões de feminilidade, mas o padrão sensual é a mulher magra, loira, e como bem disse o Matheus aqui, do Diamonds Are a Girl Best Friend, ou seja, a Marilyn Monroe, né, como também esse padrão de beleza norte-americano e loira, embora tenha toda a polêmica em torno do corpo dela, mas enfim, a gente tem, pelo contraste, esse padrão de masculinidade que é o homem Marlboro, né? E que esse homem Marlboro, que inclusive foi reproduzido em muitos biomas para além do faroeste, né? Eu chamo a atenção para o fato que eu desconhecia, mas que o Renato Ortiz, no livro Mundialização e Cultura, chama a atenção para o fato de que quando essa propaganda da Marlboro, né, você sabe, um homem Marlboro, cowboy, com calça jeans, camisa, fumando seu cigarro Marlboro, claro, e com um chapéu de cowboy, assim, está lá. Essa mesma propaganda, ela é veiculada em alguns países africanos com um cowboy negro. Então, esse lugar estranho, né, de tentar reproduzir sempre esse certo padrão de masculinidade imposto pelo faroeste e reproduzido ali com muita eficácia por uma marca específica de cigarro, a Marlboro, e como ela vai já participando dessa, digamos, adaptabilidade cultural aos espaços pelo qual ela circula. Só que sem mudar a essência, né, de que, bom, o que a gente associa à masculinidade é a calça jeans, a camisa, o chapéu de vaqueiro e o cigarro Marlboro na boca. Bom, o que acho legal também da gente ver ainda sobre essa suscetibilidade, né, feminina para o consumo, para as mercadorias, tem essa sequência, né, de imagens, primeiro essa propaganda do shampoo Vinolha, que também acho que devia ser um shampoo que bastante circulado na época, que saiu do nosso repertório, né, de cosméticos no século XXI, mas logo em seguida mostra a nossa personagem tomando banho, né. Então eu fico imaginando que, inclusive, é o sonho do publicitário, né, você veicula uma propaganda e logo em seguida a pessoa já está ou fantasiando usar esse produto, ou já adquirindo e usando, né, realmente esse poder de gerar desejabilidade. E, enfim, acho que a gente passa para essa mesma cena, né, eu estou repetindo uma imagem que o Vitor já usou em outro PowerPoint, mas é essa mulher, né, se preparando para sair na rua. E acho legal a gente pensar, né, esse novo ritual que
que é, de fato, pensado para circular no espaço urbano, né? Então, lembrando que, claro, as mulheres que ficavam restritas ao espaço doméstico ali nos anos 40, 50, 60, enfim, elas também usavam maquiagem, isso não é nenhuma novidade, mas é nesse momento que as marcas percebem que elas precisam ter um outro atrativo, né? E que a maquiagem, ela precisa durar na rua. Então, aí passa a ter uma questão não só do você vai ficar bonita para seu marido, mas você vai conseguir ficar bonito o dia inteiro. O rímel não vai derreter, o batom não vai sair do lugar. E passa a ter uma outra função nessa maquiagem, que é de que você possa não só estar bonita para o seu marido, como seria o caso daquelas propagandas que eu mostrei, referentes aos anos 60, mas aqui tem algo, né, de você querer pertencer a esse ideal de feminilidade, também aderindo a um tipo de maquiagem que dura, que te permite realçar seus traços, e, enfim, os anos 70 ainda tem esse lugar esquisito que se perde, né, nos anos 80, com outro tipo de maquiagem, com outro tipo de tendência, que é dessa maquiagem que é para parecer que você não está tão maquiada, dependendo de qual figura de feminilidade ali você, de fato, concatena, né? Bom, tudo isso também que eu estou falando não é novidade, mas o que eu acho legal da gente pensar é que esse preparo dessa mulher para entrar no espaço urbano é para um espaço urbano que ele é representado, dominado pelos homens. Então, primeiro, tem essa grande discussão, né, que vem já, principalmente, no centro do capitalismo, quando a gente já tem as grandes lojas e esse grande consumo já desde o final do século XIX, como as mulheres, né, das classes mais abastadas, classes médias altas, elas, de fato, podem começar a acessar a rua com uma certa liberdade, porque, enfim, não é uma liberdade total, né, mas elas acessam essa rua como consumidoras. E aqui o que parece, o que a gente tem também essa leitura, pelo menos que eu acho que é uma leitura possível desse curta, é que essa mesma personagem dos anos 60, ela também acessa esse espaço público como consumidora, em um espaço dominado por homens. E o que é curioso, a gente vê que no shopping center, no comércio de rua, né, nessa rua pela qual ela circula, nesse interior de loja, que, enfim, queria chamar atenção também para o cartaz ali, Valita e Arno, e de novo as bandeirinhas com a tipografia vernacular, chamando atenção para as mercadorias, todos eles são dominados por homens, e o único espaço que a gente vê ali, quase dividido, homens e mulheres, é o espaço do supermercado, o que denota, inclusive, uma certa continuidade, né, dessa divisão de papéis de gênero no espaço doméstico, que ainda cabe à mulher fazer as compras no supermercado, e acho que tem até uma certa, um indício, né, de que a mulher que circula por esse espaço, né, ela está ali com um carrinho cheio de mercadorias, ao contrário dos homens que estão pegando um ou outro item. E é curioso a gente ver também essa diferença, né, desses homens que circulam com uma certa propriedade sobre esses espaços, pelo menos conforme representado nesse curta-metragem, ao contrário desse acanhamento que essa consumidora tem. Então, tem uma cena que é mais direta, né, que pega ela entrando de uma porta, saindo, mas depois, logo no final do filme, quando já está tocando Onde Andarás, ela tem quase algo de um voyeur ali, nessa relação, né, então, ela é vista por trás das mercadorias, como o Vitor bem apontou, essa cena está sendo filmada através da vitrine, né, então por isso que a gente vê, às vezes, o reflexo de um colar, ou mesmo o reflexo dela. Chama atenção aqui para a imagem do meio que ela está com o mesmo anel de que ela estava usando quando ela estava tomando sol, e tem algo, né, dela tá quase se escondendo, assim, atrás dessa vitrine, se isso for possível. Acho interessante a gente pensar como que essa conquista, né, do espaço urbano por mulheres que não necessariamente estavam assimiladas ao mercado de trabalho, né, ou seja, a gente não está falando de mulheres de classes populares que sempre trabalharam, né, mas de mulheres de classe média, ela precisa acontecer de alguma forma por meio dessa intermediação do consumo. E essa mesma relação de voyeur que a câmera tem para ela tem para as mercadorias, né. Então, é inevitável não pensar
no poema Uma Passante, do Baudelaire. Claro, a gente podia fazer essa relação, mas eu acho curioso a gente pensar também, né, desse vínculo esquisito com o século XIX, nessa continuidade, não só da passante, né, e da mulher que se confunde com a mercadoria, como sugere o poema do Baudelaire, mas a gente pensar também como, para além daquele flaneur que conseguia, né, circular pela cidade, porque, enfim, usava preto e conseguia se camuflar no meio daquela multidão, a mulher, ela se camufla no meio dessa multidão como uma consumidora, né? Então, é legal a gente pensar esses paralelos, rupturas e continuidades com um processo que também já vinha acontecendo desde algumas e muitas décadas. Bom, eu queria passar agora, né, estou falando muito, né, dessa parte do mundo encantado dos consumidores, e queria falar um pouco, e é o meu último tópico também, aí eu encerro, e a gente pode discutir um pouco esse curta-metragem, que eu acho que ele é muito rico e talvez dê muito pano para manga para a gente, os bastidores do mundo encantado dos consumidores, né, então, para além, né, e eu acho que isso não era a perspectiva do curso, da gente pensar como os processos de produção se transformaram para atender a demanda dessa sociedade de consumo, o que a gente percebe, e isso é bem nítido no curta, é uma transformação nos trabalhos que se vinculam a essa sociedade de consumo, né? Então, claro, não é que o trabalho de fábrica desaparece. Mesmo no Brasil em desindustrialização, que é o caso ali, depois do final da década de 70, muito forte na década de 80, mas como tem esse deslocamento, né, e essa concentração de uma nova massa de trabalhadores no terceiro setor. E acho que falei, né, um pouco na aula passada sobre como tem trabalhos que entram em desuso mesmo, como é o caso dos ilustradores de publicidade, então aí a gente ainda tem alguém fazendo um retoque à mão, num que parece ser uma base fotográfica, mas, claro, sempre a fotografia ela já se torna hegemônica, dominante, né, como um meio de produção publicitária, só que é legal a gente pensar esses novos trabalhos que surgem, para além dos que desaparecem, né, e sempre muito ligados, né, essa inflação do terceiro setor, né, do setor de serviços, e especialmente, dentro desse setor de serviços, esse setor criativo, né, do que o André Gorza, um tempinho depois, ia chamar de trabalho imaterial. Embora, claro, né, tenha sempre um rastro de materialidade, vide a própria ilustração, mas é algo muito ligado a esse trabalho criativo, o trabalho que ele está chamando de material, e já volto nessa questão. Queria chamar a atenção aqui para essa outra forma de retocar a imagem, né, que é um assunto também que eu acho muito contemporâneo. Então, para além da ilustração e da fotografia retocada à mão, a gente também tem novos recursos tecnológicos, e o curta mostra isso, de como fazer um retoque pela imagem, né. Não acho que é um processo todo digital, não sei bem qual que é o processo que está sendo feito, mas eles estão contornando a imagem e provavelmente deve ter algum processo ali para aprimorar essa imagem dentro e reforçando certos padrões de beleza que nem existem no mundo real, mas existem nesse mundo que é muito real das imagens, né? Bom, e também tem esses outros trabalhos que surgem, e muito ligados, inclusive, a essa indústria criativa, né, da moda, como o vitrinismo que ele fala, o Ferreira Goulart, na sua narração, fala de vitrines, cartazes e decoração, né? E acho legal a gente pensar como é isso, né, tem um novo mercado de trabalho que se abre, ao mesmo tempo que a força de trabalho feminina vai entrando cada vez mais com força, inclusive para isso, né, as mulheres, elas precisam, se não ter os salários dos seus maridos para poderem consumir, elas precisam dos seus próprios salários para se tornarem consumidoras, né, então é interessante a gente ver como essa onda do feminismo, e essa ideia, né, do que seria a liberdade feminina, ela vem muito associada também a certos, claro, né, não para todos os setores que estavam ligados ao movimento feminista, mas para certos setores ela vem muito associada, né, no feminismo liberal,
a preceitos capitalistas, né, de realmente conseguir inserir as mulheres nessa sociedade de consumo. Queria aproveitar, então, eu só anunciei essa questão do GORS, do trabalho material, mas acho legal a gente pensar por que a década de 70, então, ganha força, né? E aí tem uma cena, né, dessa agência de publicidade, que o Vitor falou um pouco também, mas é legal a gente pensar como o Brasil, ele fica ali um pouco entre a, digamos, cruz e a espada, né, desse momento de reconfiguração das relações produtivas a nível global. Então, como vocês bem sabem, né, anos 70 não é um problema, não é só o Brasil que passa por uma crise econômica, né, a gente tem uma crise grande que repercute globalmente, inclusive por causa das crises do petróleo, enfim, mas é nesse momento também que a economia chinesa passa por uma grande abertura e que a China começa a amalgamar cada vez mais as diferentes formas de trabalho produtivo. E em contraste com esse trabalho produtivo, né, que, enfim, a gente está ali com uma mão de obra barateada, com uma economia recém-aberta, com bilhões, atualmente bilhões de cidadãos, a gente tem um momento de muita inflação na Europa, né, inclusive, né, falei de maio de 68, legal a gente pensar como, posteriormente a 68, a Europa passa por um processo de desindustrialização, de deslocalização da produção, né, se antes a gente já tinha empresas ligadas a grande produção, seja de mercadorias, de capitais, enfim, e elas passam a se deslocalizar, inclusive por causa dessas lutas operárias que aconteceram ali no final da década de 60, que queria reforçar direitos trabalhistas no momento que essa economia ela queria desfazer esses pactos, né, que a gente se refere muito como um pacto fordista. Lembrando, esse pacto fordista é aquela ideia de que você pode ter uma produção em massa desde que você garanta o bem-estar dos seus trabalhadores, né? Então, todo o lucro dessa empresa, ele deve ser pensado também pelo bem-estar dos trabalhadores, desde os seus direitos mais básicos até ter um salário, uma remuneração justa. Isso se perde ali depois de maio de 68, não só por causa disso, né? Enfim, tem uma série de conflitos que acontecem na Europa a nível social, nível econômico, que implicam isso, mas o resultado é que a gente tem esse deslocamento de mão de obra, justamente para o leste asiático, tanto para a China, como um pouco depois para o Japão, uma certa especialização de produção em um e outro lugar, mas o que resta para a Europa é, de fato, essa inserção, né, no trabalho material, no trabalho criativo. E o fato é que a Europa, com seus séculos de existência num trabalho especializado, e essa ideia de um trabalho especializado como uma especificidade desse continente, né, e que se estende também ali para a América do Norte, eles conseguem, de fato, projetar esse poder simbólico econômico sobre essa economia em reconfiguração. E o Brasil, acho que esse é o caso que é peculiar, né, porque a gente tinha uma produção de matérias-primas, que sempre foi o nosso carro-chefe, digamos, né, a gente nunca, a gente tentou, né, naqueles 30 anos aos quais se referem o Novaes e o Cardoso de Mello, a gente conseguiu se emancipar um pouco desse título de economia agrária, produzindo, né, inclusive criando esse processo de industrialização, mas nos anos 70 a gente já começa a ver essa estranha amalgamação entre um processo de desindustrialização diante dessa crise global, junto com uma tentativa de inserção em massa por esse mercado especializado ali do terceiro setor, do trabalho material, só que a gente não tem essa mesma, digamos, potência simbólica, né, esse acúmulo primitivo de capital simbólico para se projetar como grandes produtores criativos nessa economia integrada globalmente, né? Então, é curioso a gente ver como, de fato, esse é um momento de ter um boom desses trabalhos criativos, só que trabalhos criativos que ficam ali ao longo do tempo, e isso é muito claro ali a partir, sobretudo, da década de 90, fica restrito a esse mercado interno, né? Então, as nossas referências, elas não, de fato, conseguem perfurar essa bolha do circuito global que está se formando.
E eu estou falando tudo isso porque, claro, né, aqui a gente está vendo, inclusive, o que esse curta está mostrando para a gente é o lado do capitalismo, da sociedade de massa, mas existe um esforço também para pensar essa produção de design, produção, inclusive publicitária, para uma difusão do que é produzido localmente, para um nível artístico, crítico, digamos, né? E aí eu penso no exemplo do Instituto de Arte Contemporânea, do Pietro Maria Bardi e da Lina Bobardi, que foi uma iniciativa ali junto com o Museu de Arte de São Paulo dos anos 50, que não foi muito à frente, mas que foi um dos primeiros cursos a pensar o desenho industrial. E junto com o desenho industrial, você podia fazer ou uma especialização em produção de objetos, ou uma especialização em comunicações visuais para a produção de fotocine e gráfica. Então, é interessante a gente ver como o que estava sendo produzido pelo Instituto de Arte Contemporânea era uma arte que você queria brasileira, que queria pensar como que a gente podia ter uma produção de objetos, né, e claro, né, uma produção de mercadorias que era ligada ao que é localmente produzido e pensado por artistas, e como isso poderia ser difundido, mas que, claro, esse projeto que era aspiracional, né, e inclusive a gente não chega a ver os desdobramentos dele, porque o Instituto de Arte Contemporânea perde o seu impulso ali, logo pouco tempo depois, acho que nos anos 70 ele já nem existia mais, e depois foi recuperado, mas a gente não chega a ver o que seria esse processo distinto, né? Como que esse meio, que foi algo que a gente discutiu um pouco no final da primeira aula, poderia ter sido apropriado e utilizado de uma outra maneira. E, bom, finalmente, para encerrar a mesma discussão, já que a gente não fica um pouco tempo para abrir o debate para vocês, queria só apontar para o fato de que mesmo mesmo o que parece, né, mais ligado a essa sociedade de consumo, muito ligada ao trabalho material, então as revistas como algo muito ligado a esse trabalho criativo e pouco produtivo, ela também mostra indícios de como o trabalho produtivo, ele é desterritorializado também do Brasil, né, e não é que ele é desterritorializado para ir para um país do qual a gente só aproveita as mercadorias, enfim, tira os lucros disso, nada disso, mas como, de fato, tem um processo de que a gente deixa de produzir, que é, enfim, muito ligado a esse fenômeno de desindustrialização, entre final dos anos 70 e ao longo dos anos 80 com mais potência, né? E eu acho que um indício disso a gente vê como essas revistas que eram as dominantes, né, por um momento, acho, do mercado editorial voltado para o público feminino, como Figurino, Manequim, e que vinham com os moldes de roupas para a gente produzir as nossas próprias roupas, eles desaparecem e são substituídos justamente por peças editoriais, né, por revistas que já vêm só com a imagem nunca se diz publicitária, né, mas um editorial da moda, o que é, senão também uma peça publicitária. Então, essa ideia de que a gente fica só nesse final da linha de produção, né, e criando o fetiche em torno dessas mercadorias que estão sendo representadas, e não mais tem esse processo quase individual, né, de produzir uma roupa, de pensar como essa roupa me veste, mas essa criação de um desejo de uma roupa que está sendo veiculada repetidas vezes por uma revista Elle, Vogue, ou tantas outras, lembrando também que são vinculadas a grandes conglomerados estrangeiros, né? Então, interessante a gente ver como que a própria banca de jornal, ela nos fornece esses indícios de uma transformação no sistema produtivo, né? E que, claro, a gente tinha uma economia localmente enraizada aqui, né? Estou falando dos moldes de roupa, né? Então estou pensando mais, não só na costureira que produz, mas nessa produção do espaço doméstico, mas que isso é rapidamente substituído, né? Uma questão de entre os anos 70 e 80, se a gente tinha muita produção no espaço doméstico ou de costureira de bairro, nesse período o consumo ele é praticamente todo substituído
por roupas de prêt-à-porter, né, prontas para usar, adquiridas em lojas de departamento, e que tem também uma homogeneização das etiquetas cada vez maior. Enfim, era isso que eu queria discutir com vocês. Eu paro a gravação agora também, para a gente abrir para o debate. E é isso, gente. Pela ordem, eu só queria